Boa noite. Este fato quem conta é o meu avô. Essa história se passou com ele quando ele tinha por volta de 25 anos. Ele morava na cidade de São Tomé das Letras, um município de Minas Gerais. Na época, o meu avô era policial e hoje ele já é aposentado. Ele estava de férias da polícia e resolveu passar as férias na casa dos seus avós, em um sítio lá em São Tomé das Letras. E como a cidade é turística, ele aproveitou bastante para sair e se divertir com os amigos. E em um desses passeios, ele conheceu uma moça muito linda, que ele logo se apaixonou. O meu avô era desse tipo, se apaixonava pelo primeiro rabo de saia que aparecia em sua frente. Essa moça se chamava Jussara. Ela e o meu avô começaram a se encontrar frequentemente e já estavam namorando. O meu avô até cogitava a ideia de se mudar para aquele município, por causa daquela moça. Jussara e o meu avô se encontravam todas as noites para namorar, e foi assim durante 2 semanas. O meu avô a questionava do porquê ela nunca o levava em sua casa para ele conhecer os seus pais. Ela sempre falava que tinha medo do seu pai não aprovar o seu namoro. Então, certo dia, o meu avô estava com a Jussara no sítio dos seus avós, e por volta das 20 horas, a Jussara disse que precisava ir embora. O meu avô ofereceu a ela uma carona a cavalo, mas ela disse que não. Ela disse que preferia ir andando, para não causar problemas com seu pai. Bem, o meu avô já estava intrigado com isso tudo, pois sempre que ele oferecia companhia, a Jussara recusava. Então, ele deixou que ela fosse embora sozinha. E assim que a Jussara saiu, o meu avô foi a seguindo pelas estradas escuras para saber aonde aquela moça morava, pois toda essa história já estava muito estranha. Ele imaginava que a casa dela fosse ali por perto, pois ela sempre ia e voltava a pé para o sítio dos avós do meu avô. Bem, já se faziam mais de 40 minutos que o meu avô estava seguindo ela e nada dela chegar em casa. E depois de mais uns 20 minutos caminhando, ela finalmente chegou a um sítio bem afastado da cidade, que provavelmente era ali onde ela morava. O meu avô ficou impressionado como aquela moça morava tão longe e sempre andava todo esse caminho a pé para vê-lo. Bem, no dia seguinte, ele decidiu ir ver a Jussara. Decidiu fazer uma visita surpresa, pois naquela época não tinha telefone celular para avisar, então as visitas eram algo que eram surpresa. O meu avô pegou seu cavalo e por volta das 18 horas ele foi ver a moça. E assim que ele chegou no sítio, ele logo deu de cara com a Jussara na porta de casa. E quando ela viu o meu avô, ela ficou muito nervosa e pediu para ele ir embora, pois não queria problemas com seu pai. Pois ele não iria gostar do meu avô. Bem, o meu avô não se importava, pois ele era daqueles policiais que não estavam nem aí para nada. Porém, não deu nem tempo deles conversarem direito, pois quando foram ver, já era tarde. Logo o pai de Jussara saiu na porta, encarou o meu avô e ele perguntou o que ele queria com a sua filha. Então, o meu avô se aproximou e foi explicando toda a história a ele. O pai da Jussara virou para ela e disse o seguinte: "Sua idiota, eu já te falei quantas vezes que você não pode trazer ninguém aqui?" E logo, aquele homem saiu do sítio e, curiosamente, ele entrou no mato. O meu avô, como era daqueles policiais raiz, ele não tinha medo de ameaças e de ninguém. Ele ficou ali com a Jussara até as 22 horas. E até aí, nada do pai dela voltar. O meu avô se despediu da moça, pegou o cavalo e foi embora. E enquanto meu avô passava cavalgando pela estrada escura, ele começou a perceber o mato em sua volta quebrando, como se alguma coisa estivesse o perseguindo.
E logo seu cavalo começou a ficar muito agitado, como se tivesse vendo alguma coisa que o meu avô não via. Os barulhos no mato foram ficando cada vez mais intensos, e logo seu cavalo começou a dar pinotes e a relinchar, e em seguida o cavalo saiu em disparada. O caminho estava um pouco claro, pois aquela era uma noite de lua cheia. O meu avô olhou para trás e pôde ver uma criatura demoníaca o perseguindo pela estrada em disparada. Aquilo corria como um cão raivoso, e ele conta que aquilo parecia uma criatura vindo do próprio inferno que estava correndo atrás dele. A coisa era bem monstruosa, e assim que ele a viu, ele logo soube que era um lobisomem com toda certeza. Bem, ele não precisou açoitar o cavalo para correr, pois o cavalo já estava dando seu máximo na corrida. Ele sacou a sua arma, e toda vez que a criatura se aproximava do cavalo, o meu avô atirava. Porém, aquela coisa era muito rápida, e o meu avô não conseguiu acertar sequer um tiro, pois toda vez que ele atirava, o cavalo corria mais rápido, a criatura recuava. Porém, logo em seguida aquilo saía do mato e continuava a perseguir o meu avô. E foi assim por cerca de uns 10 minutos, até o meu avô chegar no sítio. Ele precisava descer do cavalo para abrir a porteira do sítio, que tinha aproximadamente 1,30 m de altura. Ele viu que não tinha como ele descer do cavalo com aquela coisa o perseguindo, então ele fez algo inusitado. Ele açoitou o cavalo com as rédeas para o cavalo pular a porteira. A porteira era muito alta, e se o cavalo não fizesse um salto perfeito, provavelmente ele cairia do outro lado, esmagando meu avô. Mas surpreendentemente, o cavalo conseguiu saltar a porteira. Mas assim que o cavalo alcançou o chão, o meu avô se desequilibrou, caiu e o cavalo deu no pé. A criatura também pulou a porteira e foi para cima do meu avô e em seguida começou a atacá-lo ferozmente. O meu avô, mesmo caído no chão, ele sacou seu revólver, que ainda tinha 2 balas, e acertou 2 tiros em cheio no abdômen da criatura. E ficou ali com a arma apontada para o lobisomem. Aquela coisa deu um uivo horripilante, e o uivo foi tão estrondoso que os cachorros vieram em disparada açoitar a criatura. Bem, o meu avô já estava sem fôlego, e a última coisa que ele viu foi a criatura pulando a porteira e se adentrando no mato. Então, ele já havia perdido todas as forças do seu corpo e logo desmaiou. Os seus avós chegaram rapidamente para o socorrer, pois ouviram todo aquele alvoroço lá fora. No outro dia, o meu avô se apressou rapidamente para ir embora daquela cidade, mas antes ele foi ver a Jussara para se despedir dela. Ele foi durante o dia, pois sabia que de dia havia muitas pessoas passando por aquela estrada, e então não haveria risco dele encontrar a criatura. Assim que o meu avô chegou, ele se depara com a Jussara aos prantos. Ele logo a perguntou o que aconteceu, e ela falou para ele que o seu pai foi encontrado morto na mata, com 2 perfurações de bala no corpo. Bem, até então, o meu avô não tinha ligado às coisas de que o pai da Jussara era aquele lobisomem, e ela também não suspeitava que o meu avô era o assassino do seu pai. Eles se entreolharam até a ficha de ambos caírem. O meu avô, muito assustado, subiu no cavalo rapidamente e voltou em disparada para o sítio dos seus avós. Chegando lá, ele arrumou as suas malas rapidamente e partiu para a rodoviária. Outras coisas, eu acredito que o relato do meu avô seja 100% autêntico. Boa noite.
O fato que irei narrar aconteceu há 7 anos atrás, no ano de 2013. O meu irmão mora no interior de São Paulo, na cidade de Araras. E na época, como era feriado de Páscoa, ele alugou um sítio com piscina, campo de futebol e chamou toda a nossa galera aqui de São Paulo para irmos até lá e aproveitar o feriado. E todos nós fomos para o sítio. E ao todo éramos 15 pessoas. Mais as pessoas que o meu irmão havia convidado lá da cidade para a bagunça. Bem, eu sei que rolou muita bebida e zoeira. E a galera ficou bêbada e foi uma bagunça enorme. O sítio era muito bonito, sendo que a parte da frente era toda gramada, onde tinha logo depois da entrada um campo de futebol. E depois havia um cercado de mato e logo em seguida a grande piscina, e a casa ficava logo atrás de tudo. E atrás da casa havia uma cerca, e depois dessa cerca só se viu o mato, e era praticamente uma mata fechada. No terceiro dia da estadia no sítio, eu comecei a me sentir mal, incomodada, pois era muita bebida que estava rolando. Então, eu comecei a me preocupar e senti uma sensação estranha. Na noite do terceiro dia, o pessoal decidiu ir para o centro da cidade, em algum bar ou balada, para ver o movimento. Eu e mais 4 amigas e 2 amigos decidimos ficar por lá, pois estávamos cansados e eu com uma sensação estranha. Lembro que me deitei na sala de estar, onde tinha uma porta de entrada do sítio e uma porta lateral branca de ferro com vidros que dava para a garagem do sítio. Me deitei em um sofá ao lado de uma amiga minha e acabamos pegando no sono. E então eu tive um pesadelo horrível. Acordei assustada e a minha amiga ainda reclamou que eu estava me mexendo muito, então ela foi para a cama. O estranho foi que mesmo acordada, o pesadelo continuou. No pesadelo, todos estavam tramando matar uns aos outros. E eu mesma senti o impulso de pegar uma faca e esfaquear as pessoas que lá estavam, sendo que as pessoas tinham a mesma sensação e vontade que eu tinha. Bem, eu só sei que isso me desesperou, porque mesmo depois que eu acordei, a minha amiga foi para a cama e eu continuei com esta sensação. E via as imagens das pessoas se atacando. Era sangue e muita gritaria. Aquilo tudo era horrível. E foi quando eu me sentei no sofá. Já eram por volta de 2 da madrugada. E todos estavam dormindo em colchões que estavam dispostos no chão. Me lembro como se fosse hoje, que neste momento, quando olhei para a porta lateral que dava para a garagem, eu vi 2 figuras, tipo essas figuras de candomblé. Um homem forte negro, com uma saia branca e algo cobrindo o rosto, que parecia um cajado de pedrinhas, e ele estava com o cajado na mão. E do lado dele havia uma mulher com trajes bem parecido. Eles me olharam e riam como se gargalhassem. Porém, eu não ouvia o som, só via os gestos. Saí dali correndo e me juntei à minha amiga que estava dormindo no quarto. Logo acordei e contei o que eu tinha visto. Ela me disse que não havia visto nada, mas que também sentiu uma sensação parecida com a minha. Uma sensação de tragédia e coisas ruins. Então, no dia seguinte,
aproveitamos uma carona de um de nossos amigos que estavam indo embora e fomos juntas. Mas antes, eu alertei o meu irmão sobre a bagunça e sobre o meu pressentimento, sendo que ele acabou entregando a chave do sítio antes mesmo do combinado, e disse que não alugaria mais aquele local para a gente ficar, pois também sentiu muitas coisas estranhas ali. Até hoje, fico me perguntando se foi a bebida, o clima da festa ou a bagunça que foram os responsáveis por atraírem aquelas coisas estranhas e aparentemente ruins para aquele local. E me pergunto se o meu irmão e os outros que lá estavam também sentiram o mesmo sentimento de morte que eu e a minha amiga estávamos sentindo naquela noite. Tudo com relação ao desejo de machucar as pessoas. Boa noite. Boa noite, me chamo Elton, estou de Governador Valadares, interior de Minas. O relato que vou contar aconteceu comigo no ano de 2003, quando eu tinha 18 anos. Não me lembro o mês exato, mas tudo começou quando comecei a ter pesadelos todas as noites, e acordava sempre às 4 da manhã. Isso aconteceu durante 30 noites. E na 30ª noite, eu me lembro bem do último pesadelo. Eu geralmente sonhava que estava andando pelo shopping da cidade e entrava no banheiro. E lá dentro se transformava em um labirinto e sempre tinha uma sombra de um capuz preto a me perseguir. Sonhava com caixões e coisas bizarras. Mas o último pesadelo, eu sonhei que vi um homem esfaqueando meu irmão mais velho, bem na minha frente. Acordei perturbado às 4 horas da madrugada. Me levantei e fui ao banheiro. Na época, eu morava com a minha irmã, em uma casa de vários quartos. O meu era bem do lado do dela. Então, voltei para o meu quarto e não costumava fechar a porta. E quando me sentei na beira da cama para deitar novamente, ouvi a voz da minha irmã chamar o meu nome com uma voz bem agonizante. Olhei e pensei estar imaginando aquilo, pois o som da voz vinha de um dos outros quartos da casa. E quando fui me deitar, a voz me chamou novamente. E nisso, eu senti um gelo dentro de mim e abri a porta do quarto dela, que fica ao lado do meu. E então a vi dormindo normalmente. Então, quando voltei para a cama e me deitei, imediatamente senti um peso sobre o meu corpo, que começou dos pés até a cabeça, me paralisando por completo. Nisso, eu consegui ver pelo canto dos olhos uma sombra sair de dentro da parede e uns chiados como de guerra. Então, eu sem poder falar ou me mexer, em pensamento eu chamei o nome de Deus. Imediatamente aquilo tudo parou. Então, comecei a orar e a cantar louvores madrugada adentro. E quando o dia clareou e o sono estava quase me pegando novamente, eu parei. Parece que o que quer que fosse aquilo estava me vigiando. Então, eu senti novamente aquilo em cima de mim gritando com uma voz horrível e dizia repetidas vezes: "Vem comigo! Vem comigo!" E nisso eu me levantei e fui para o trabalho, sem dormir direito. Bem, eu já vivi algumas experiências sobrenaturais, mas nada tão horrorizante, pois foi uma noite inteira lutando contra forças demoníacas. Boa noite.
eu me mudei com a minha mulher para um apartamento em que achávamos que seríamos muito felizes e que não teríamos grandes transtornos. Mas ocorreu tudo ao contrário do que prevíamos. Nos primeiros dias após a mudança, tudo parecia às mil maravilhas. E após passado algum tempo, notei um dia quando fui tomar banho que o chuveiro, que não era elétrico, havia saltado e estava no chão do box. Fiquei imaginando como aquilo havia saído do cano. Talvez estivesse mal encaixado. Após alguns dias, e novamente me deparei com o chuveiro no chão do box. E voltei a tarrachá-lo na parede. E perguntei para a minha mulher e para a empregada se havia algum motivo para elas terem retirado o chuveiro do cano. E a resposta foi negativa. Bem, estava eu saindo do quarto e entrando no corredor. E foi quando eu vi que a minha mulher estava vindo da sala e prestes a entrar no corredor. Ela estava carregando umas caixas e simplesmente a porta fechou, batendo em sua cara e assim me isolando dela. Chegou a bater na ponta do seu nariz. E o engraçado é que a porta não abria nem por um raio. Ela forçava de um lado e eu do outro. E depois de muito sacrifício, conseguimos abrir a porta novamente. Ela disse que aquilo tudo era estranho, e eu concordei. Havia uma coisa curiosa neste apartamento, porque as luzes queimavam com uma facilidade incrível. Às vezes, as lâmpadas de um determinado cômodo ficavam oscilando, e às vezes queimava. Acabava de trocar uma lâmpada, por exemplo, a do quarto, e 2 dias depois a mesma queimava. Bem, eu contratei um técnico. Ele trocou toda a fiação da casa, mas os problemas continuavam. E a cada 2 dias era pelo menos uma lâmpada queimada. E não escapava nem mesmo a dos abajures. E queimaram até mesmo a lâmpada da geladeira e do fogão. Isso quando as lâmpadas não ligavam sozinha. E de vez em quando acontecia isso também. O liquidificador um dia ligou sozinho e o grill deu um curto-circuito. A resistência da torradeira ficou mais intensa e queimava os pães. O ferro elétrico estourou quando a empregada passava a roupa. Ela disse que um dia estava lavando roupa e algo puxou o lenço que ela usava na cabeça. Ela até pensou que fosse impressão dela. Mas depois que isso aconteceu outras 2 vezes, ela, muito sem graça, veio comentar comigo. E eu ouvia com os olhos arregalados. A minha esposa e eu havíamos chegado em casa, e já era de madrugada. E quando passamos pelo corredor para entrar no quarto, eu recebi uma saboneteira de metal na cabeça, vindo do banheiro. Aquilo doeu, mas assustou mais ainda. Todos ouviam um leve chiado de pessoas conversando, sem saber o que elas falavam, porque era muito baixinho e só se escutava um sussurro. O espelho da entradinha do apartamento caiu no chão e quebrou. Mas quando eu fui ver o arame que o prendia, ele estava intacto. E o prego também não havia saído do lugar. E nem sequer estava inclinado para baixo. Um dia, a empregada estava servindo o jantar para a gente. E uma prima da minha irmã, que veio do sul, passava o final de semana na nossa casa.
E quando estávamos no meio do jantar, a cortina da sala foi arrancada do trilho. E ficamos os 4 ali parados, olhando aquilo. O chuveiro do box continuava a sair do lugar e amanhecia no chão. Outras vezes acordávamos com um barulho forte de água caindo, como se um cano da caixa d'água estivesse vazando. E na verdade era o chuveiro. Ou seja, era o cano do chuveiro que jorrava a água. E o lenço na cabeça da empregada continuava sendo arrancado às vezes. E também sentíamos algo pegar levemente e segurar o nosso tornozelo. Os livros da prateleira do escritório caíram em sequência quando eu e a minha esposa estávamos redigindo algumas coisas. Um dia, estávamos discutindo eu e a minha esposa por uma besteira. E quando estávamos falando alto, ouvimos nitidamente como se alguém falasse. Psiu! Como que para a gente calar a boca. Claro que a discussão acabou naquele momento. A minha esposa tratou logo de me abraçar e dizer que estava com medo. As lâmpadas iam queimando e sendo trocadas. A empregada reclamava dos barulhos no quartinho dela, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E a gente ouvia barulhos de vozes que não conseguíamos entender o que era, porque era baixinho demais e depois parava. Às vezes, o banheiro ficava com um perfume fortíssimo e adocicado, e depois parava. E dias depois, o perfume era tão forte que parecia que haviam quebrado um frasco inteiro de perfume. Era tão enjoativo que impregnava no apartamento todo. Uma vez, nós viajamos e demos férias para a empregada. Então, como tínhamos o problema dos eletrodomésticos que vinham nos causando surpresa, resolvemos desligar a chave geral do apartamento, por prevenção. E quando chegamos de viagem e abrimos a porta, algumas luzes estavam acesas e a chave geral havia sido religada sozinha. Até mesmo a campainha da porta tocava, e quando olhávamos pelo olho mágico, não havia ninguém do outro lado. E também, às vezes, a maçaneta da porta da cozinha ou do corredor que ligava à sala mexia sozinha querendo abrir. Mas as portas estavam abertas. A porta do corredor às vezes batia com tamanha violência, e muitas das vezes, quando um de nós estávamos prestes a cruzar por ela, quase batendo na nossa cara. E era um custo conseguir abri-las novamente. Mas o dia que mais assustou a gente foi quando estávamos deitados com as luzes desligadas e vimos um vulto que veio do corredor e ficou parado na porta e depois foi até a cabeceira da cama. Parecia uma mulher com cabelos desgrenhados, descabelada. Ela ficou parada ali na frente da cama e a minha esposa agarrada comigo e eu com ela. Então, conseguimos ouvir a voz daquela velha de cabelos desgrenhados falando: "Não! Não!" E o vulto dela foi saindo lentamente de costa, porém como se ela flutuasse. A porta se abriu, ela saiu de costas sem encostar no chão. E logo que ela cruzou a porta bateu com toda a violência. O quarto ficou com um cheiro insuportável de perfume enjoativo e adocicado. E naquele momento começou a fazer muito frio. A empregada veio no nosso quarto após empurrar a porta com bastante força. Ela dizia que as portas do armário da cozinha
estava batendo violentamente. E que também havia uma faca cravada em um dos armários. Fomos lá e constatamos que era verdade. As portas dos armários estavam desorganizadas, umas abertas e outras fechadas. Não suportando mais aquilo, nos mudamos. E depois de esgotada todas as tentativas de ignorar o que ocorria naquele apartamento, fomos morar em um apartamento em um prédio bem ao lado deste. E notamos com frequência que os moradores não costumavam ficar por muito tempo naquele apartamento. Houve um caso curioso em que um casal foi morar lá. E uma noite, quando chegávamos no nosso prédio, havia uma grande movimentação neste prédio do lado. E ali havia muitos carros de polícia. Foi quando soubemos que a moradora do apartamento em que moramos tentou matar o marido. Eles brigavam muito e ela tentou esfaqueá-lo no braço e nas costelas. Porém, não conseguiu matá-lo. Ele foi para o hospital e ela ficou detida. Bem, eu não soube o final da história, mas o apartamento foi desocupado e logo em seguida veio outra família morar nele. E logicamente, eles não ficaram por muito tempo. E assim como os moradores a seguir, e assim por diante. E até hoje, nunca para gente lá. Boa noite. Olá! Primeiramente eu quero mandar um abraço para todos os fãs do canal Elite Oculta. E quero dizer que esse canal é o melhor em relatos de lobisomem. Bem, eu moro em Mogi das Cruzes atualmente. Porém, em 2009, eu tive uma experiência que eu nunca vou me esquecer. Neste relato, vocês podem me chamar de Guilherme. Bem, vamos aos fatos. Em 2009, eu estava morando em Mogi e queria visitar a minha mãe, que morava em Santa Branca. Era um sítio que ela morava, e lá estava a minha filha, a minha esposa grávida, e eu de partida para lá. Fomos de carro, e no caminho bem próximo ao sítio, mais ou menos uns 7 quilômetros, estávamos em uma estrada de mato, sem iluminação. Bem, havia chovido muito, e a estrada estava lisa. E de repente, em uma curva, havia uma capivara atravessando o caminho. E para não atropelar o animal, eu joguei o carro para fora da pista. E quando eu voltei, eu perdi o controle do carro, atravessei uma cerca de arame e fomos parar em meio a uma mata totalmente fechada, escura e sem saída. Bem, eu fui ver como a minha família estava e graças a Deus todos estavam bem. O carro rodou tantas vezes, mas não capotou. Porém, ficamos todos perdidos na mata e o carro quebrado. Então, sem muito o que fazer, eu decidi armar a barraca que estava no porta-malas e aguardar o dia clarear. Era por volta de 11h50 da noite. Os nossos celulares estavam sem sinal. Então, eu armei a barraca, fiz uma fogueira e também peguei alguns petiscos. Bem, estávamos deitados, os três na barraca, quando do nada, a minha filha ouviu um uivo muito forte, mas não muito perto de nós. Bem, além dela, eu fui o único que acordei. Eu fiquei ouvindo o barulho da mata, e ali não tinha grilo, nem coruja, e nenhum outro tipo de animal que pudesse fazer esse barulho.
havia somente um cheiro bem forte de cachorro molhado e um leve rosnado que vinha ao longe, e assim ficou esse rosnado ali bem distante. Porém, aquilo foi ficando mais perto e mais perto, até que escutei passos sobre o mato. Era um sinal que alguém ou alguma coisa estava se aproximando. Na mesma hora, eu voltei ao carro e um facão afiado. E então, assim que eu retiro as ferramentas e fecho o porta-mala do carro, logo ali na minha frente, na lateral esquerda do carro, eu me deparo com aquela criatura alta, andando de 2 patas, com dentes enormes, olhos flamejantes, com braços longos e garras afiadas. E aquilo andava vindo em minha direção. E logo que eu senti o cheiro de cachorro molhado, eu me lembrei na hora que por aquelas matas falava-se muito no tal de lobisomem. Então, aquela criatura veio em minha direção e deu um uivo muito alto que chegou a me deixar surdo por uns segundos. A minha filha e a minha mulher, que acabava de acordar, gritaram assustadas de dentro da barraca que estavam. E com o grito delas, o lobisomem, que estava voltado a sua atenção para mim, ele mudou a sua trajetória e agora estava indo direto para a barraca onde estava a minha filha e a minha esposa grávida. Eu não me acovardei e nem senti medo. Apenas corri para a barraca e me coloquei entre elas e o lobisomem. Eu estava armado na mão direita com o meu machado e na esquerda com o facão afiado. E estava pronto para defender a minha família que eu amo. E então eu entrei em uma luta corporal com a fera. Aquilo saltou em mim e eu bati com o machado nas costelas da criatura. Também levei uma patada violenta no ombro esquerdo, deixando cair o facão. O machado ficou em minha mão direita, que logo em seguida eu acertei um golpe nas costelas do lobisomem. E na mesma hora, aquela fera grunhiu de dor e rosnou muito forte, querendo vir para cima de mim. Os seus olhos de fúria queriam me estraçalhar. E eu senti que aquela coisa estava com muita raiva. Aquilo estava com muito ódio e senti uma fúria incontrolável, mas ele recuou, voltou para a mata e desapareceu. Eu fiquei com muita dor no braço e uns arranhões. Então voltamos para a barraca e quando o dia raiou, eu consegui achar a estrada, arrumar o carro e continuei o percurso para a casa da minha mãe. Chegando lá, eu falei para ela o que havia acontecido e ela disse que realmente havia uma fera solta por aquelas bandas. E isso é de muito tempo atrás. Bem, eu nunca tinha ouvido falar. Naquele dia, eu fui na casa de um velho amigo de infância que morava próximo à casa da minha mãe. E sempre que eu ia ali em Santa Bárbara, eu sempre visitava esse amigo. E chegando lá, ele não estava. A mãe dele tinha dito que ele se envolveu em uma briga no bar na noite anterior e estava gravemente machucado na região das costelas, a golpes de machado. E mesmo a sua mãe falando que ele não estava, eu escutei um gemido vindo do quarto dele. E então eu sabia que ele estava ali se escondendo de mim. Eu fui até o quarto e ele havia acabado de pular a janela e tinha sumido porque a casa dele faz fundos com uma mata bem fechada e escura. E na mesma hora eu saquei que o Geraldo, o meu amigo de infância, era aquela fera que queria me matar e também matar a minha família. Bem,
Eu nunca achei que isso fosse acontecer, mas quando menos se espera, é quando você bate de frente com a fera, o famoso lobisomem. Espero que acreditem nesse relato, pois tudo o que eu contei aqui é 100% real. A minha mãe conta que nunca mais se ouviu falar sobre aquele lobisomem, e nem mesmo sobre o meu amigo de infância. Boa noite. Isso aconteceu comigo e mais um amigo. Em 1999, esse amigo e eu gostávamos de ir na casa do meu primo José, que fica em uma vila que é muito pequena e que fica perto de uma mata, pois nós morávamos no Mato Grosso. E atrás da casa dele tem um morro, e na frente uma estrada de chão que tem uma fazenda na esquina com um pasto grande. Nós fomos lá ao anoitecer e ficamos ali até umas 22 horas. Então resolvemos vir embora, o meu amigo Lucas e eu. Pegamos a estrada em direção ao pasto e chegando na esquina de casa, eu vi próximo à mata uma criatura no meio do pasto e perguntei para o meu amigo se ele estava vendo aquilo ou se era uma alucinação minha. E ele disse que sim. Então, nós dois corremos. Chegamos em casa. Então, eu falei que tinha visto uma criatura humanoide, bem semelhante a um cão, porém com feições humanas. E aquilo estava devorando uma vaca. O meu amigo também viu a mesma coisa, e ele disse que não era animal nenhum, mas sim, era um lobisomem. Naquela noite, ele não teve coragem de voltar para a casa dele e ficou lá por casa mesmo. Não contamos o fato para ninguém naquela noite, mas na manhã seguinte, as pessoas comentavam que uma onça havia atacado e matado uma vaca do rebanho na noite anterior. E que não era bom que nós ficássemos andando por essas bandas tarde da noite, porque uma onça poderia sair da mata e nos atacar. Contamos a todos o que vimos, falamos todos os detalhes da criatura que atacava a vaca, mas ninguém acreditou em nós. Mas e vocês do canal? Acreditam no meu amigo e eu? Boa noite. Esse fato ocorreu em julho de 1995, quando eu tinha 12 anos e quando eu morava na casa que pertencia à minha avó. Essa casa ficava em uma região isolada, na cidade de Juazeiro, na Bahia. E nos fundos da casa tinha um terreiro de quimbanda que pertencia à minha avó. Ela era a mãe de santo do terreiro e lá ficavam várias estátuas de santos e exus. E para ir da casa da minha avó até esse terreiro, tínhamos que atravessar a escuridão do quintal e passar por um grande abacateiro que dava muito medo, pois várias pessoas da família já viram sombras saindo de trás do abacateiro durante a noite. E já dentro de casa, eu sempre escutava barulhos vindo da sala, onde a minha avó colocava as imagens dela. Ela era muito devota à sua religião, e quando morreu, foi um choque para toda a família. E como eu disse antes, ela era mãe de santo, e tinha muitos santos que decoravam a sala, e também o terreiro aos fundos da casa. Ela os adorava e zelava muito por eles, e sempre deixava a porta do terreiro trancada,
pois tinha medo de que alguma coisa acontecesse, ou especialmente que as imagens se quebrassem. Era muito comum escutar barulhos, vultos na casa, e também a televisão ligando e desligando sozinha e o box do banheiro estalando. Eu sempre achava que isso era defeito da TV, e quanto ao box, sempre pensei que era normal também, mas um dia tudo isso mudou. Após ficar 2 meses e 5 dias na casa, que era da minha avó, e que nós compramos para morar, coisas estranhas começaram a acontecer. Durante esses 2 meses, nada de anormal aconteceu. Até que a minha tia resolveu abrir o terreiro que ficava as imagens dos Exus no fundo da casa e resolveu deixar a porta simplesmente aberta. Dizia ela que era para o ar circular e as imagens não mofarem com a umidade. Mas a partir daí, tudo mudou. Eu, às vezes, acordava no meio da madrugada, escutava barulhos de armários e portas abrindo e fechando, e de copos quebrando. E também via vultos andando em cima do telhado, como se alguém quisesse nos tirar da casa. Um dia, eu resolvi ver o que era isso. E quando eu fui atravessando o corredor, eu vi a porta do meu quarto se fechando. Então eu corri para a sala e vi os copos da estante se quebrando sozinhos, e isso me apavorou mais ainda. E quando cheguei no centro da sala, uma das imagens da minha avó, de um Exu que tem chifres, coroa, capa vermelha e segura um tridente. Essa imagem foi crescendo de tamanho, e quando ficou do tamanho de uma pessoa, aquele Exu da imagem passou a se mexer e foi flutuando para perto da janela. E foi quando algo segurou meu pé. E quando olhei para o chão, eu vi uma mão velha, enrugada e cadavérica, saindo do chão em uma espécie de buraco vermelho e segurando o meu pé, e o rosto da minha avó aparecendo naquele buraco. Ela gritava em silêncio, e a sua expressão era de pavor e angústia, mas da sua boca não saía uma palavra, apesar da sua boca aberta, como se ela gritasse. Então, eu que soltei um grito agudo. E assim como eu, aquele Exu se assustou, pulou no buraco de onde a minha avó tentava sair. O buraco se fechou e tudo desapareceu. Todos da minha casa também acordaram, mas quando eu falei da imagem crescer e se transformar naquela figura, a minha mãe falou que eu tive apenas um pesadelo, pois a imagem do Exu estava lá intacta em cima da estante. Mas eu sei o que vi e garanto que aquilo não era sonho. Bem, as coisas pioraram bastante e só voltaram ao normal, entre aspas, quando nós nos livramos do terreiro e de todas as imagens de santos, caboclos, Exus e pombagiras. A minha mãe doou todas as imagens para um outro terreiro de Umbanda, e a partir daí, tudo deu uma acalmada. Mas eu fico pensando, será que a minha avó está sofrendo no inferno por conta de toda a feitiçaria que ela praticava? Boa noite. Bem, eu não sei como vou começar essa história, mas eu vou tentar fazer o melhor possível. Em 2018, eu morava em Belo Horizonte, Minas Gerais. A minha filha, na época, foi para a cidade de São Tomé das Letras, em Minas Gerais,
E essa cidade é famosa pelo seu misticismo e, dentre outras coisas, por vender os duendes na garrafa. Ela comprou uma dessas garrafas com o duende e trouxe para nossa casa. Eu nunca acreditei nessa lenda dos duendes engarrafados e, para mim, era só mais uma forma dos comerciantes arrancar dinheiro dos turistas. E quando a minha filha trouxe a garrafa para casa, eu a coloquei na janela em cima da pia da cozinha. Bem, acho que depois de 2 ou 3 dias, eu notei que toda vez que eu ia lavar a louça, a garrafa estava sempre dentro da pia. Eu não dei muita atenção para isso e simplesmente eu voltava a colocar a garrafa de volta na janela. E 2 semanas depois, a minha cunhada estava em casa e decidiu lavar a louça para mim. E quando ela ia começar, ela perguntou sobre a garrafa com aquele duende que estava dentro da pia. Eu falei para ela colocar de volta na janela, e a essa altura eu já estava começando a ficar meio assustada com a garrafa. Ela falou que ia jogar fora, porque estava toda preta e suja, e eu falei que tudo bem. E de noite, nós duas resolvemos ver um filme, e a casa começou a ficar muito fria. Então, eu pedi para ela fechar a janela da cozinha, e quando ela foi fechar a janela, ela viu a garrafa com o duende que ela tinha jogado fora, em cima da pia novamente. Então, ela soltou um grito, e quando eu fui ver o que era, eu vi a garrafa lá parada e senti um gelo subir pela minha espinha. Então, antes de nós duas irmos dormir, nós colocamos a garrafa em um saco plástico e jogamos no fundo da lata de lixo. E no dia seguinte, nós fomos levar o lixo para a lixeira do lado de fora da casa e aproveitamos para nos certificar de que a garrafa ainda estava lá. E estava. E depois de colocar o lixo lá fora, nós fomos para a casa da minha cunhada e ela morava a 2 casas da minha. E chegando lá, nós duas fomos para a cozinha tomar um cafezinho e depois do café, ela foi para o quarto dela me mostrar uma coisa que ela tinha comprado e de repente, ela saiu correndo e gritando para fora da casa e eu pensei, o que é que aconteceu? Então, eu saí e falei para ela se acalmar e me contar o que tinha acontecido. E nesse instante, ela começou a chorar e me contou que a garrafa, aquela que tínhamos jogado fora, estava em cima do travesseiro dela e que o quarto dela estava todo revirado. Eu fui ver e a garrafa estava realmente lá, e o quarto dela parecia que havia passado um furacão sobre ele. Eu levei a garrafa de volta para a minha casa e chamei um padre, amigo da família, para ir até a minha casa e fazer uma oração sobre a garrafa, e assim ele foi. Mas no momento em que ele começou a fazer a oração, uma cruz de madeira com Jesus crucificado que eu tinha na sala começou a se inclinar na parede e ficando de cabeça para baixo. O duende, dentro da garrafa que até então parecia ser de plástico e tinha uma expressão sorridente, ele começou a chorar e a gritar chamando a minha filha. Só que o som do choro e do grito não era algo físico. Aquilo soava dentro da minha cabeça. E ainda bem que a minha filha estava em viagem e não presenciou nada daquilo. E depois da oração, o padre disse que eu deveria jogar aquela garrafa na água corrente de uma cachoeira. E assim eu fiz. E aquela coisa nunca mais retornou.
Eu não sei e não consigo entender o que foi tudo aquilo que aconteceu, mas eu sei que foi algo que eu jamais vou esquecer. Boa noite. O fato que narrarei agora realmente aconteceu comigo e foi a pior experiência com o sobrenatural. Muitos anos depois disso ter ocorrido, para minha surpresa, eu pude obter relatos de pessoas que, em situações semelhantes, também presenciaram tal fenômeno impressionante. Durante o inverno de 1987, quando eu tinha 10 anos, sempre que eu chegava em casa depois da escola, eu corria para ver a minha avó que morava conosco em nossa casa. E certa vez, como eu sempre fazia, eu fui para o quarto da minha avó que já estava deitada. E fiquei ajoelhado sobre o carpete ao lado da sua cama, próximo à cabeceira, conversando com ela, pois eu adorava as histórias que ela me contava, principalmente as experiências sobrenaturais que ela havia presenciado no passado. Já era bem tarde e passava das 23 horas, e fazia muito frio, e nós já tínhamos conversado muito sobre diversas coisas, quando eu senti algo estranho, como se alguém estivesse nos olhando. Então, automaticamente e sem pensar, eu olhei de relance para os pés da cama dela e pude ver algo grotesco. Era como se uma sombra tivesse vida. Eu pude ver e tenho essa imagem totalmente clara e nítida em minha cabeça, como se isso tivesse acabado de acontecer nesse exato instante. Era um vulto negro, tinha a forma de um homem muito magro e alto, totalmente esquelético, e ele parecia uma caveira, e estava ajoelhado aos pés da cama, com as mãos apoiadas na cama. Ele me observava, e quando olhei para ele foi muito estranho, pois ele demonstrou ter percebido que eu havia sido descoberto. Imediatamente se abaixou e entrou embaixo da cama. Isso aconteceu em poucos segundos, mas foi o suficiente para eu dar um pulo para trás e ficar travado, tomado pelo pavor e sem reação alguma, enquanto a minha avó, sem saber o que havia acontecido, ela falava comigo. Eu sentia fortes calafrios e repetidos arrepios percorrendo por todo o meu corpo e não conseguia dizer absolutamente nada. Eu tentei olhar embaixo da cama, mas não consegui de forma alguma me mover. Até que consegui balbuciar que estava com sono. Me despedi da minha avó, apaguei a luz e fui para o meu quarto que ficava ao lado. Deitei em minha cama, porém eu não consegui dormir. Me senti perturbado e angustiado por aquela sinistra imagem a noite inteira. E apesar de ter plena convicção do que eu presenciei, eu tratei imediatamente de enfiar em minha cabeça que aquilo se tratava de algo produzido pela minha imaginação e era só isso. E quando o dia estava quase amanhecendo e eu começava a pegar no sono, por volta das 6 da manhã, eu despertei repentinamente com a minha irmã gritando pela casa, chamando pelo meu pai. A minha irmã, incumbida de tal tarefa diária, ela fora levar o café da manhã com os remédios da minha avó e constatou que ela demonstrava não estar bem. Foi tudo muito rápido, e quando dei por mim, toda a minha família já estava no hospital, pois a minha avó havia acabado de ter um derrame e estava entre a vida e a morte. Naquele mesmo dia,
ela veio a falecer e eu me senti muito mal diante aquela situação. Algumas semanas depois, a minha mãe me contou a seguinte história. Ela disse que a sua avó contava quando ela era jovem, que a minha avó, quando nasceu, ela nasceu doente e que os médicos já haviam desenganado a minha bisa, dizendo que a minha avó não duraria mais do que uma semana. E foi então que a bisa levou a minha avó em um terreiro, e lá o pai de santo incorporou um Exu, e esse Exu curou a minha avó da moléstia que a afligia. Porém, no dia da sua morte, ele voltaria e levaria a minha avó pessoalmente. E a partir daquele dia, a minha avó viveu mais 65 anos, uma vida plena e saudável. Hoje, eu tenho certeza de que a entidade que eu vi no quarto da minha avó, entrando para debaixo da cama, era aquele Exu que a curou quando ela ainda era criança e que mais tarde prometeu levá-la para o além. Boa noite. Era sexta-feira e todos estavam ansiosos para sair da escola. E ninguém estava ouvindo os professores, afinal era sexta-feira. E no segundo que o sinal bateu, todos voaram de dentro da escola e se mandaram para aproveitar o final de semana. A nossa cidade é relativamente pequena. Ela foi fundada entre 1880 e 1890, eu não me lembro direito. E na região da cidade tem um lago. Em uma sexta-feira à noite, em uma cidade pequena como a nossa, adolescentes ficam entediados facilmente. Claro, você pode assistir TV e sentar por aí, mas isso se torna cansativo facilmente. Então, desesperados para nos livrarmos de uma prisão entediante, os meus amigos e eu decidimos nos aventurar à noite. Nós fomos em praticamente todos os lugares da cidade que se dá para ir. Então, decidimos ir para a floresta na parte sul do lago, um lugar que todos subconscientemente evitavam ir. E como ninguém do nosso grupo tinha ido para lá, logo pensamos: a gente não tem nada melhor para fazer. Nós pegamos o carro do irmão mais velho de um cara do nosso grupo e fomos para lá. Nós paramos o carro no começo da trilha que levava para o lago e seguimos o resto do caminho a pé. Era uma trilha estreita que entrava e saía da floresta, e era uma noite quente com uma brisa gostosa assoprando o seu rosto, lembrando que o verão já estava chegando. Nós andamos e andamos e chegamos em uma ponte, e essa ponte era bem nova, e nós paramos nela e começamos a jogar pedras e madeira na água, e ficamos falando sobre a escola e outras coisas. Nós estávamos lá conversando quando alguém notou que perto da ponte tinha uma pequena velha doca. Mas não era simplesmente velha, era muito velha. Os pregos eram tão velhos que a ferrugem transformou eles em pequenos palitinhos. Também tinha uma árvore do lado dele, e os galhos se entortavam e quase encostavam na água. Alguns galhos chegavam até o final da doca, e todos nós estávamos olhando para a água na beirada da doca, e notamos bolhas subindo para a superfície. No começo, não demos muita atenção para isso, imaginando que podia ser algum sapo. Mas então, as bolhas foram ficando cada vez maiores e foram subindo cada vez mais rápido.
Nós estávamos com os olhos grudados naquilo, pois nunca tínhamos visto algo assim. Estava bem interessante, até que nós vimos o que estava fazendo aquilo. O tempo que nós levamos para sair correndo e entrar na floresta foi o tempo que eu tive para dar uma olhada naquilo. A coisa tinha uma aparência humana, mas a pele estava grudada nos ossos e os olhos foram algo que não dá para esquecer facilmente. Eram saltados para fora do rosto, como se aquilo tivesse levado uma paulada na cabeça. Não tinha vida nenhuma neles. E quando nós já estávamos quase fora do campo de visão, eu vi uma coisa que fez a minha espinha gelar, que era uma mão que saía da água e se apoiava no chão da doca, como se estivesse puxando algo. E quando chegamos no carro, nos jogamos dentro dele e já estávamos mais calmos lá dentro. Começamos a rir da cara apavorada um do outro. E de repente, uma pedra um pouco menor do que uma bola de tênis atravessou a janela. E a risada deu lugar a berros e o carro disparou. Eu estava no banco de trás com outro cara e no chão atrás do banco do motorista estava aquela pedra molhada e cheia de musgo. Bem, nunca mais voltamos até lá. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Beatriz, tenho 16 anos e moro bem distante da área urbana. Bem, eu moro próximo à Araucária, Serra Catarinense, e há florestas ao redor da minha casa. Por aqui eu não tenho muitos amigos, pois o meu vizinho mais próximo mora a 2 quilômetros de casa. Eu passei a maior parte da minha infância crescendo na floresta e nunca tive problemas para explorar, seja a pé ou a cavalo. E na maioria das vezes eu tive uma boa compreensão e respeito pela natureza. Bem, eu não sei quando tudo isso começou, mas ao longo dos anos eu percebi o fato de que em algumas noites ao longo do ano a floresta parecia mais escura. Bem, eu não sei como explicar. Eu não estou falando do inverno, que naturalmente escurece muito mais cedo. Mas parece que a floresta se torna um lugar totalmente diferente do que costumava ser. Uma das coisas que eu notei que mais ocorre durante as noites de lua cheia é que a vida selvagem parece desaparecer ou agir de forma diferente. Por exemplo, sempre houve cães pela floresta e a maioria são de caça. E eu sempre os ouvia uivando em noites de lua cheia, exceto durante essas últimas noites. Eu também notei que os patos selvagens que normalmente vivem no lago da minha casa desaparece no dia que antecede a lua cheia. Bem, eu sei que se você não ouve nenhum pássaro ou animal na floresta, então há uma razão para eles ficarem quietos. Anos atrás, eu tive uma experiência com o que eu acreditava ser uns diabinhos. Já fazia um tempo que os poucos postes que tem na frente do meu sítio estavam com as lâmpadas queimadas, o que deixava em volta muito escuro, só com as luzes fracas da minha casa iluminando um pouco a área. Bem, eu nunca tive medo de andar por ali. Era período de quaresma e eu andava de bicicleta perto da porteira do sítio. E foi aí
que eu vi 3 meninos saindo da floresta e conversando entre si. Achei que eram filhos dos trabalhadores da lavoura, ou até mesmo turistas. Mas quando foram se aproximando, o que pareciam ser 3 garotos, não eram 3 garotos. Eram 3 criaturas humanoides, com peles escuras, quase negras. Estavam vestindo trapos e não tinham mais do que 1,20 m da lavoura, ou até mesmo turistas. Mas quando foram se aproximando, o que pareciam ser 3 garotos, não eram 3 garotos. Eram 3 criaturas humanoides, com peles escuras, quase negras. Estavam vestindo trapos e não tinham mais do que 1,20 m da lavoura, ou até mesmo turistas. Mas quando foram se aproximando, o que pareciam ser 3 garotos, não eram 3 garotos. Eram 3 criaturas humanoides, o que eles podem ter dito. Mas a voz deles era algo assustador. Uma voz muito grave e profunda, e muito grossa, e falava coisas obscenas. O meu pai saiu lá fora depois que eu contei tudo a ele, mas já não havia nada ali. E eu fiquei como mentirosa. Naquele lugar, eu tenho experiência com coisas sobrenaturais e sei que há coisas estranhas acontecendo ali. A janela do meu quarto dá para o terreiro do sítio e às vezes eu acordo no meio da madrugada com batidas na janela. Acordo assustada pensando que já é de dia, pois como a janela do quarto é daquelas madeiras grossas e quando está fechada o quarto fica um breu e não dá para saber se é dia ou noite. Bem, eu durmo com ela fechada, pois faz muito frio aqui na região. E naquela noite, quando eu abri a janela para ver quem batia pelo lado de fora, ali não havia simplesmente nada. Havia apenas o barulho do vento uivando. Na minha casa também acontecem coisas paranormais, e aqui moram 6 pessoas. Os meus pais, os meus 2 irmãos mais novos, o Arthur de 12 anos e o André de 10, e também tem a minha avó materna e eu. Certa noite, eu estava vendo filme de terror com os meus irmãos na sala. Os 2 logo dormiram na metade do filme. Então, eu me levantei do sofá para ir até a cozinha pegar uma pipoca. E quando voltei, eu vi um homem sentado na sala de TV com as pernas cruzadas. E ele olhava para a TV e parecia assistir o filme. Ele estava bem onde eu estava sentada, e os meus irmãos estavam dormindo no colchão no chão. De início, eu não me movi vendo aquele homem na minha sala. E a casa estava toda fechada, pois era noite, e não tinha como ter alguém ali, mas em poucos segundos, ele simplesmente desapareceu. Depois disso, luzes vermelhas começaram a aparecer na porta do meu quarto, e de madrugada eu acordava com a luz entrando pelas frestas da porta. Elas rodeavam a porta todinha por várias noites, até que numa noite eu acordei os meus pais para eles verem. O meu pai viu, mas falou que eu dormisse novamente. Em uma outra noite, eu vi uma coisa na sala da minha casa. Eu fui apagar a luz e senti uma presença na sala. Bem, eu não vi nada até a hora que eu apaguei a luz. E quando me virei, eu vi uma pessoa da minha altura no escuro, e eu só via o vulto dela. E quando vi os seus olhos, eu soltei um grito e o meu pai veio correndo. Ele acendeu a luz e eu já estava chorando com o choque. Bem, ele não acreditou em mim,
Até a noite que ele acordou com um bicho dentro do quarto dele, ao lado da cama, e parecia um cachorro, mas fazia ruídos como de porco. O bicho tentava puxar a minha mãe da cama e ela não acordava. Bem, ele não quis tocar mais no assunto, mas eu sempre vejo coisas e tenho o pressentimento de que algo vai acontecer. E acaba acontecendo. Eu sempre sonho com demônios, e eles sempre estão saindo da floresta e vindo para a nossa casa, pois é a única casa por perto. A nossa casa é de 2 andares, sendo que 2 quartos da casa ficam lá em cima, e um dorme os meus irmãos e o outro os meus pais. E na parte de baixo fica somente o meu quarto e o quarto da minha avó. A minha avó tem um sono muito pesado. E também na parte de baixo fica as 2 salas, cozinha, banheiro social e a área dos fundos. Eu tenho muito medo de ficar lá embaixo na sala sozinha, principalmente à noite, mas como no meu quarto não tinha TV, o jeito era assistir lá mesmo. Uma noite, quando estava na cozinha preparando um lanche, eu logo fui para a sala. E então, eu vi uma mão saindo de trás do sofá e fazendo mímica. Parecia mão de criança. Bem, não era muito tarde. Deveria ser por volta de 20 horas. Então, eu achando ser o meu irmão querendo me assustar, eu logo falei: "Eu estou com a latinha de Coca-Cola. Se você não sair daí, eu vou jogar em você." Porém, nada se mexeu. Então, eu notei que a luz lá fora estava acesa e que não tinha nada entre a janela e o sofá. Mas vendo onde a mão estava, dava para ver a sombra de alguém contra a iluminação lá de fora. Então eu falei: "Arthur, é você que tá aí?" E então eu ouvi o meu irmão falando lá de cima: "Eu estou aqui em cima. Com quem você tá falando aí embaixo?" E depois que ele falou isso, eu senti aquele frio subindo a espinha. E então eu vi os dedos daquela mão se mexer, como se estivessem saindo do nada. Eu soltei um grito e joguei a lata de Coca-Cola no sofá, onde deveria ter alguém. E então eu subi as escadas correndo. E quando meu irmão veio me perguntar por que eu estava gritando, eu falei o que tinha acontecido. Bem, o meu irmão acreditou, mas quando chegamos lá embaixo, havia somente a lata de Coca-Cola derramada pelo chão. Outra aparição que me marcou muito foi o Saci. Quando eu tinha 13 anos, eu vi um senhorzinho de bengala atravessando a minha rua. E a rua era de areia e ficava próximo à floresta. Então, ele vinha caminhando bem devagar. E eu, como era arteira, eu fiquei ali da porteira do sítio rindo daquele senhorzinho que mancava. Mas quando ele percebeu que eu ria, ele logo se irritou. Pegou uma pedra e tacou com muita força, e da distância onde ele estava, que deveria ser uns 30 metros, ele tacou aquela pedra com muita força, e por pouco ela não me acertou. Em seguida, ele veio correndo e pulando em minha direção, e só aí eu pude ver que ele se transformava no Saci. Nesse momento, ele já estava sem camisa, com uma bermuda vermelha, tinha uma perna só e uma barba e cabelos brancos. Eu corri para dentro de casa e aquela coisa desapareceu. Mas naquela noite, escutamos várias pedras sendo arremessadas em nosso telhado, e pela manhã haviam vários nós pequenos nas crinas dos cavalos. A minha avó me contava várias outras histórias,
e ela sempre acreditava em mim. Mas a minha mãe e o meu pai pareciam não acreditarem muito ou fingiam não acreditar. Os meus pais venderam o sítio ano passado e nos mudamos para Joinville, e nunca mais eu vi nada de sobrenatural. Bem, Fael, além dessas, tem outras histórias, e garanto que todas são reais. Boa noite.